Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Na aula anterior, estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Vimos no Antigo Testamento o quanto a pessoa do Espírito Santo foi ativa. Estudamos no Novo Testamento a missão do Espírito Santo como Consolador. Ainda estudamos sobre o mistério de sua natureza. Nesta aula, estudaremos sobre as Escrituras Sagradas. Vamos compreender como foram escritos os livros da Palavra de Deus. Hoje nós temos uma grande facilidade. Temos a Bíblia escrita em cerca de 2.400 idiomas, sendo que em 430 idiomas ela está completa. Nós temos várias versões da Palavra de Deus. Nós temos aqui uma exposição de Bíblias na língua portuguesa. Por exemplo, nós temos uma Bíblia erudita, a Bíblia de Jerusalém. Temos Bíblias em versões populares, até mesmo em brochura, como esta daqui, acessível às pessoas mais carentes. Nós temos Bíblia na linguagem de hoje, como essa, uma Bíblia de luxo, em uma linguagem atualizada. Temos Bíblias para a mulher, uma linguagem atualizada, com estudos dirigidos, uma Bíblia com encadernação de luxo, uma Bíblia exclusiva para a jovem moça. Olha que encadernação. Bíblia da família, Bíblia para crianças. Temos ali o Novo Testamento, incluindo o livro de Salmos, em 2 línguas, traduzido para o japonês e mantendo a versão em português. Temos a Bíblia online e podemos até mesmo pesquisar a Palavra de Deus através da rede mundial de computadores, acessando a internet. São recursos que trazem facilidade aos leitores da Palavra de Deus. Como vimos, o estudante da Palavra de Deus hoje tem muitas facilidades. Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia de bolso. Esta pequena Bíblia contém 66 livros. Estes 66 livros estão divididos em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Os 66 livros foram escritos por cerca de 40 escritores em um período de mais ou menos 1.600 anos, em um período muito distante da nossa era. E nós vamos compreender através da história como foram escritos, em quais línguas foram escritos e onde foram escritos. Vamos conferir na história o registro sobre alguns inventos. A imprensa foi inventada no ano de 1442. A caneta, até o século XVIII, os instrumentos utilizados eram as penas de ganso, mas no século XVIII surgiram as penas de metal. Houve várias tentativas de desenvolver uma caneta com um reservatório de tintas, mas foi em 1888 que foi registrada a primeira patente. Porém, foi José Biro quem fez a caneta de plástico, e só em 1937 surgiu a primeira caneta de plástico com uma esfera. O lápis foi inventado por um austríaco chamado Joseph, que nasceu em 1752 e fundou sua própria empresa em Viena em 1792, que ainda fabrica lápis. Antes, porém, de existir canetas ou lápis, ou sequer uma folha de papel, os homens para escrever utilizavam penas, tintas e pergaminhos. A Bíblia foi escrita na época dos pergaminhos. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 19 a 21. Como vimos, em primeiro lugar,
estes livros não foram escritos por vontade humana. Em segundo lugar, é bom relembrarmos que os 39 livros do Antigo Testamento têm livros levíticos, poéticos, históricos, até mesmo um inário e um livro de provérbios, com estilos diferentes, desde o estilo de romance até mesmo uma crônica. Em terceiro lugar, é bom relembrarmos que a Bíblia também contém figuras de linguagem. Como qualquer outro livro, temos alegorias, metonímia, temos eufemismo, hipérboles, como qualquer outro livro. E em quarto lugar, é bom relembrarmos que ainda que a Bíblia seja escrita de forma universal, ela tem passagens destinadas a pessoas certas, chamamos particularismo, como aos gentios, aos judeus ou aos cristãos. Precisamos, ao fazer a exegese, usar a ambiguidade do texto, mas ao mesmo tempo não perder de vista o remetente. Mas quando e como foram agrupados os 39 livros do Antigo Testamento? A resposta é: eles compõem o cano judaico. Cano é uma palavra que significa régua de medir. Isto se deve ao fato de ter sido estabelecido parâmetros para agrupar ou rejeitar-se livros a esta coleção. Entre todos os parâmetros, queremos destacar um. Os livros deveriam ser submetidos a uma prova, comparando-os com a Torá. A Torá significa lei, refere-se ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de autoria de Moisés, isto é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Entre muitos livros, muitos foram rejeitados e formaram a extensa lista dos apócrifos. Apócrifo significa pseudoepígrafo. A divisão do cano judaico na época de Cristo era a seguinte: a lei, Torá, também chamada de Moisés, compreendendo primeiro Gênesis, segundo Êxodo, terceiro Levítico, quarto Números e quinto Deuteronômio. Os profetas, estes se subdividiam em profetas anteriores e profetas posteriores. Profetas anteriores, continuando: 6 Josué, 7 Juízes, 8 Samuel, primeiro e segundo reunidos, e 9 Reis, primeiro e segundo reunidos. Profetas posteriores: 10 Isaías, 11 Jeremias, 12 Ezequiel, e os menores que eram agrupados em um só: 13 Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os escritos, também chamados de agiógrafos, que correspondem os cânticos, os livros poéticos e os históricos. Continuando: 14 Salmos, 15 Jó, 16 Provérbios, 17 Rute, 18 Cantares, 19 Eclesiastes, 20 Lamentações, 21 Ester, 22 Daniel, 23 Esdras e Neemias, 24 Crônicas, primeiro e segundo reunidos. Os 39 livros do Antigo Testamento eram distribuídos em uma divisão de 24 livros, selecionados em 3 categorias genéricas. Estes livros foram escritos na Palestina na língua hebraica, salvo uma pequena parte que foi escrita em aramaico. Já o Novo Testamento, o consenso é que foi escrito na língua grega. O Novo Testamento contém 27 livros. Estes são 4 narrativas do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João, 14 cartas paulinas, entre estas a carta aos Hebreus é de autoria questionável, 7 cartas universais, um livro de história que é o livro dos Atos dos Apóstolos e um livro profético escatológico que é Revelação, ou seja, o Apocalipse, narrado por João, o evangelista.
A parte mais importante da Bíblia é o Evangelho. Todo o Antigo Testamento aponta para ele, e o restante do Novo Testamento é comentário dele. Harry Harley. No início da década de 1450, Gutenberg iniciou a impressão da célebre Bíblia, de 42 linhas em 2 colunas. Cada letra era feita à mão, e cada página era montada juntando-se as letras. Depois de prensada e seca, era feita a impressão no verso da página. Gutenberg teria impresso 300 folhas por dia, utilizando 6 impressoras. A Bíblia tem 641 páginas e calcula-se que foram produzidas cerca de 300 cópias, das quais ainda existem aproximadamente 40. Nem todas as cópias são iguais, tendo algumas, no início de novos capítulos, letras pintadas à mão. A formação do cânon do Novo Testamento obedeceu a parâmetros tanto quanto a do Antigo Testamento, e muitos foram rejeitados. Surgiram novos apócrifos, revelações, evangelho, narrativas, cartas, muitos livros que foram acumulados na lista dos pseudoepígrafos. A luz de Deus sempre está a brilhar em meio às trevas do paganismo. Foi a igreja primitiva que, no final do primeiro século da era cristã, organizou a formação com os 2 cânones, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esta formação considerou como ponto de partida o cânon judaico, em que os livros todos foram escritos originalmente em hebraico e com uma pequena porção em aramaico. Esta formação é semelhante à atual formação aceita pelos cristãos não católicos. Muitas autoridades católicas, até mesmo São Jerônimo, aceitava apenas esta formação protocanônica, canônicos da primeira época. Porém, no ano 1441 d.C., o Concílio Ecumênico de Florença acrescentou 7 livros dos já rejeitados apócrifos, sendo confirmada esta segunda formação do cânon no Concílio de Trento em 1546 d.C. e retificada pelo Concílio Vaticano I em 1870 d.C. Estes livros são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, e acrescentou um capítulo a mais no livro de Daniel, o capítulo 13, intitulado Susana. Esta decisão deuterocanônica, canônicos da segunda época, foi rejeitada pelos não católicos, vendo nestas apenas bases escriturísticas para sacramentar doutrinas consideradas hereges por alguns. Os livros de Macabeus tiveram reconhecimento de seu valor histórico, mas jamais podemos elevá-los à ordem das Escrituras Sagradas, pois o próprio autor assim pronunciou ao concluir a sua obra. Também eu aqui porei fim ao meu relato. Se o fiz bem, de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso que me foi possível. De fato, como é nocivo beber somente vinho ou somente água, ao passo que o vinho misturado à água é agradável e causa um prazer delicioso, assim o trabalho da preparação do relato encanta os ouvidos daqueles que entram em contato com a composição. Aqui, porém, será o fim. Segundo Macabeus 15, 37 a 39. De uma forma sucinta, iremos desenhar o caminho das traduções, priorizando apenas o essencial, porque é uma longa jornada. Mesmo antes de Cristo, as Escrituras Sagradas foram traduzidas. A princípio, por necessidade da própria comunidade judia. No período do cativeiro babilônico, os exilados foram morrendo, e os nascidos no cativeiro foram se familiarizando com a língua dos caldeus, o aramaico. Quando saíram do cativeiro, apenas os mais idosos ou mais cultos falavam o hebraico. Os escribas, guardadores da lei, então traduziram as escrituras sagradas do hebraico para o aramaico. Surgiram assim os targums aramaicos, que não somente eram uma tradução, como traziam os comentários dos escribas. Mas a tradução por necessidade de difusão do Evangelho
ou das Escrituras Sagradas para outros povos, ou mesmo para os judeus dispersos, foi a tradução do Septuaginta, a versão dos 70. 72 anciãos foram designados para traduzirem as Escrituras Sagradas e ser catalogada entre os muitos dos milhares de livros da Biblioteca de Alexandria. As cópias desta tradução se tornaram populares na época de Cristo e dos apóstolos. A tradução posterior que teve maior relevância foi a Vulgata Latina. 384 foi o ano em que São Jerônimo empreendeu esta grande obra. Porém, é válido lembrar que outros haviam empreendido esta obra. Já no ano 636, Santo Isidoro de Sevilha afirmou que a Vulgata era conhecida em toda a Igreja Ocidental. O primeiro a empreender a tradução das Escrituras para o português foi Dom Diniz, no período de 1279 a 1325. Mas por faltar perseverança, ele apenas traduziu os 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Mesmo assim, esta empreendida deixou o português em primeiro que o inglês, em se tratando de tradução das Escrituras Sagradas. John Wycliffe, no ano 1380, traduziu as Escrituras para o inglês. Neste mesmo período, Dom João I, que foi o sucessor de Dom Diniz na coroa portuguesa, empreendeu grandes letrados de traduzirem o Evangelho em 4 versões, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro dos Atos dos Apóstolos e as Epístolas Paulinas para o português. E ele, como era conhecedor do latim, ele mesmo empreendeu a tradução do livro de Salmos. Nascia assim a tradição de agrupar o livro de Salmos ao Novo Testamento. Devo abrir um parêntese para salientar que estas e quaisquer traduções da Bíblia, Vulgata Latina para outra língua, eram renegadas por Roma, e todos os que conservassem consigo estas traduções da Bíblia em idioma vulgar, eram amaldiçoados pela Igreja Romana. Se considerarmos que ainda não havia inventado a imprensa, veremos que as cópias eram manuscritas em folhas de pergaminhos, o que tornava a circulação muito difícil. Um trabalho caro e demorado como esse, renegado pela poderosa Igreja Romana, Deus confiou aos nobres e reis. Fechando parêntese. Outra tradução de destaque é a tradução de Martinho Lutero. Este monge teve o privilégio de conhecer a Bíblia na biblioteca do convento, mas a encontrou acorrentada em uma biblioteca. Dá para imaginar a dificuldade para estudá-la. Desde o século XVI até a atualidade, Deus tem levantado homens dedicados e preparados para traduzir a Bíblia. Muitos destes homens pagaram com as suas próprias vidas o preço de desobedecer às ordens romanas e traduzirem as Escrituras Sagradas para a língua do povo. Em um período em que as missas eram celebradas em latim e o povo não se alimentava da palavra. Quando alguém vai a uma loja e adquire um exemplar com uma tradução de Tyndale, às vezes não sabe que o tradutor William foi queimado na fogueira em 1536 por ter traduzido a Bíblia do latim para o inglês. No processo da repreensão da Reforma Protestante, no reinado de Mary Tudor, 1553 a 1558, quando até mesmo o arcebispo Thomas Cranmer foi queimado, muitos eruditos fugiram da Grã-Bretanha para Genebra, Suíça. Em campo favorável, eles empreenderam uma tradução para o inglês, utilizando pela primeira vez a divisão de versículos. Nascia assim a Bíblia de Genebra, publicada em 1560. Em Genebra, Suíça, há um monumento dedicado aos grandes reformadores, Calvino, Knox, Bissa e Farel, com a seguinte frase: Post tenebras lux, depois das trevas a luz.
A versão de Genebra é a mesma versão que Shakespeare utilizava e a versão que os colonos trouxeram para a América do Norte. E por mais ou menos um século foi a versão mais utilizada na língua inglesa. Até que em 1611 surgiu a versão King James e se tornou a versão mais popular para a língua inglesa. Um jovem português das cercanias de Lisboa, nascido em 1628, em uma viagem recebeu um folheto em espanhol acerca das diferenças da cristandade, convertendo-se assim do catolicismo para o protestantismo. Com cerca de 16 anos de idade, começou a traduzir a Bíblia para o português. Depois de muito empenho na tradução, infelizmente, ele perdeu os manuscritos e somente voltou à grande empreitada quando contava 25 anos de idade. Agora conhecedor do hebraico e do grego, e com acesso às traduções já existentes nas línguas holandesa, francesa, italiana, espanhola e mesmo a Vulgata Latina, em 1681, em Amsterdã, Holanda, foi impresso o Novo Testamento da tradução de João Ferreira de Almeida. Ao morrer Almeida, havia traduzido até Ezequiel, capítulo 41, versículo 21. Coube ao pastor Jacobus Acker, de Batávia, a conclusão deste gigantesco trabalho. Em 1753, o povo de fala portuguesa tinha em mãos a primeira versão completa da Bíblia em sua própria língua. Quanto aos erros desta tradução, as revisões vêm cuidando em eliminá-los. Hoje, sem dúvidas, é a versão mais conhecida da língua portuguesa. Outros empreenderam e deram também a sua contribuição para a língua portuguesa. Em resumo, estudamos a Palavra de Deus, a história da Palavra de Deus. Agora vamos ter algumas considerações bíblicas. Preste atenção. Letra A. A palavra do Senhor permanece. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. Letra B. A palavra do Senhor é alimento. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Letra C. A palavra do Senhor é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Letra D. A palavra do Senhor é penetrante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Letra E. A palavra do Senhor purifica. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. João 15:3. Letra F. A palavra do Senhor santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Letra G. A palavra do Senhor traz esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. Bem, chegamos agora ao final de mais uma aula. Concluímos a 5ª aula e concluímos assim o nosso primeiro bloco. Nesta conclusão, nós estudamos a respeito da Palavra de Deus, a Bíblia, o maior legado já confiado em mãos humanas. Na verdade, a Bíblia é para nós um livro que nos ensina os princípios morais e éticos. É a nossa fonte de inspiração, inspiração científica, inspiração musical. Ela é uma fonte fidedigna de história, nos ensina geografia, história, sociologia. A Bíblia está acima de todos os livros de autoajuda. Como disse um pensador, ela é a ajuda do alto, é a bússola para a nossa vida, até a vida eterna. Eu quero te convidar, meu querido amigo, te chamo assim porque já estou contigo há 5 aulas, a prostrar juntamente comigo e juntos realizarmos uma oração, elevarmos a Deus uma prece.
Ajoelemo-nos na presença do Senhor. Amoroso Deus, que estás nos céus, graças te damos pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos confiado. Ó Pai querido, eu quero te agradecer em especial por ter participado desta série maravilhosa. Te agradeço por todos aqueles que estão conosco, estudando os princípios de fé. Te pedimos perdão de nossos pecados e a unção do Santo Espírito para cada aluno, em nome de Jesus. Amém. Teu livro é qual jardim, Senhor, de flores divinais, e quem quiser terá buquês preciosos sem iguais. A Bíblia é qual tesouro teu de joias de valor, e ocultas no profundo estão para o pesquisador. Mensagem